Saudação da Rádio Difusora de Poste aqui em Cubati. Estamos com um programa, o Evangelho em Foco. Estamos às 4 horas. Aí, ouvir quem nos separa. O nosso louvor é o cargo-chefe, né? Vamos deixar aí de início quem nos separará do amor de Cristo. Esse é o louvor que utilizamos na abertura, né? Então vamos ouvir. Logo em seguida, quando você ouvir todo esse louvor, aí vamos orar e agradecer ao nosso Pai Celeste. Então vamos em frente, vamos louvar. Telefone tocando, a participação dos irmãos. Você tem a liberdade de participar pedindo seu louvor, sua mensagem bíblica, seu aviso. E assim vamos continuando com o programa O Evangelho em Foco. Forte abraço. Quem nos separa? Por aquele que nos amou. Aí, pastor, pra essa da hora certa aí, só olha pra lá. Nada poderá te separar do amor daquele que te escolheu para você ter a vida eterna junto com ele. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústias ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústias ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjo, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nosso Senhor, nosso Senhor. Como uma possibilidade para a gente se reinventar, se reencontrar e criar novas formas de se
quais são essas novas formas? Como posso encarar esse período de isolamento de uma forma mais saudável? Então, emocionalmente, a gente precisa entender que tudo que é novo pode nos causar um pouco Saudações, amados irmãos e amigos. Estamos aqui com o programa O Evangelho em Foco, né? Mais uma vez aqui nos estúdios da Rádio Difusora de Cubati, né? Com o programa O Evangelho em Foco. Temos aqui algumas participações. Pastor Joel Santos, o irmão Gabriel Costa ali em Soledade também está conosco. Irmão Gabriel, forte abraço. Também o pastor Adriano, ele está aí em Horizonte. Pastor Adriano em Horizonte também com o programa O Evangelho em Foco. Queremos assim mandar um abraço especial a todos os irmãos de Horizonte, os irmãos de Fortaleza, São Paulo, os irmãos aí que têm acompanhado nosso programa, o programa O Evangelho em Foco. Queremos agradecer a você. Vamos dar continuidade, vamos assim pedir ao irmão Odaí que nos leve a Deus em oração, entregando esta programação ao Senhor, para que tudo que seja feito aqui seja para a glória e exaltação do seu santo nome. Eu quero agradecer, uma ótima tarde para todos aqueles que estão acompanhando a gente pela live e aqueles que estão também acompanhando pela Rádio Difusora aqui em Cubati. E queria chamar os amados para estar orando com a gente agora, que feche seus olhos e oremos. Seu Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado também, Senhor, pela essa oportunidade que o Senhor nos dá de estar fazendo teu programa aqui, Senhor, para propagar teu evangelho, Senhor. Ó Senhor Deus, eu também te peço por cada um daqueles que estão reunidos aqui e aqueles também, Senhor, que estão na escuta e também estão pela live, Senhor. Ó Senhor Deus, que o Senhor venha abençoar cada um deles e abençoar também cada um da gente que estamos aqui. É isso que nós te pedimos e até agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém, louvado seja Deus. E pastor Joel Santos faz um comentário aqui: o Evangelho de Cristo sendo pregado aos 4 cantos do Brasil e do mundo. Que Deus faça prosperar o trabalho de vossas mãos. Amém. Pois bem, pastor Joel, pastor Adriano e os demais pastores que nos acompanham, tanto dos irmãos de São Paulo como os de cá, temos aí, na verdade, esse instrumento pelo qual podemos assim propagar o Evangelho de Cristo pelos 4 cantos do Brasil e do mundo. As redes sociais hoje nos ajudam bastante para que possamos assim divulgar e não parar a propagação do Evangelho de Cristo em meio a tanto vírus e a tantas pragas que o mundo tem passado, né? O mundo tem sido, cada dia que passa, mais turbulento, né? E podemos entender e compreender que Deus tem usado essa ferramenta no qual podemos assim continuar assim pregando e anunciando o Evangelho aos 4 cantos do mundo. Temos também a participação de Walan Vinícius, está conosco também. Queremos agradecer a participação. Temos irmãos da Índia, temos irmãos de São Paulo, temos irmãos aí de Fortaleza e Horizonte e também aqui da nossa Paraíba. Queremos assim mandar um abraço especial a todos os irmãos que estão em Soledade e também os irmãos daqui de Cubati e de São Vicente do Seridó. Vai sim nosso abraço. Hoje estamos no estudo desta rádio, acompanhado do irmão e diácono da igreja Odaí, e estamos aí divulgando, propagando o Evangelho de Cristo. Você ouviu agora há pouco, né? Quem nos separar do amor de Cristo. Vamos ouvir agora esse próximo agora, né? Não há condenação. Muito bem, então vamos ouvir não há condenação. Todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me
de alguém que não quer na gente acreditar, e quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já sofreu, e sabe que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus, nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, pois a vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas por vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Oh, aleluia. E todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar, e quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e sabe que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus, nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, pois a vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Senhor. Estamos aqui com o programa O Evangelho em Foco, diretamente aqui da Rádio Difusora de Cubati, agradecendo a você a sua participação. Também temos participação ali em João Pessoa, Leonora Venâncio, a esposa do pastor Ricardo, está conosco com o programa O Evangelho em Foco. Queremos agradecer a você, queremos agradecer a sua participação. E também temos Cleiton Almeida, também está conosco com o programa Evangelho em Foco, pastor Adriano, Gabriel, Joel Santos, pastor Joel Santos, que fez um comentário aqui, o Evangelho de Cristo sendo pregado aos 4 cantos do Brasil e do mundo, que Deus faça prosperar o trabalho das vossas mãos. Amém, louvado seja Deus. Pastor Adriano também faz um comentário aqui, boa tarde, irmãos, que o Senhor continue derramando sua graça em suas vidas e vocês continuem pregando o Evangelho para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus. Um forte abraço. Amém, louvado seja Deus. Estamos aqui nas expectativas da volta de Cristo. É claro, irmãos, por que não? Nós temos que ficar na expectativa da volta de Cristo. A qualquer momento, a qualquer minuto, a trombeta pode tocar.
Pode durar anos, não sabemos, mas pode ser hoje, pode ser agora, a qualquer momento pode ocorrer o tocar da trombeta e o Senhor levar seu povo e chegando aqui a grande tribulação, tribulação essa na qual nunca houve, não é? E na verdade ela é única na história, e falamos assim dos 7 anos da tribulação, no qual a palavra de Deus nos resiste, nos mostra. Sabemos que de fato vai ocorrer. Nesse tempo nós não vamos estar aqui para presenciar, nesse tempo nós não vamos estar aqui para ver as pragas que vai vir sobre a terra. Coronavírus, isso não é nada para o que está por vir. Isso é café pequeno para o que está por vir no mundo inteiro. Sabemos que muitas e muitas outras coisas virão, e só se concretiza e se cumpre as profecias no qual Jesus assim citou em Mateus 24. Jesus citou que de fato aconteceria estas coisas, e há de acontecer com maior frequência a cada momento que se aproxima o grande dia do Senhor. Mais e mais coisas horrendas o mundo presenciará. Sabemos que o mundo já presenciou várias situações há tempos atrás. Podemos ver que o mundo presenciou guerras, um monte de guerras, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, sem contar tantas outras que houveram anteriormente, não é? Contamos muitas vezes de 100 anos para cá, mas se você for fazer uma retrospectiva dos anos 70 para cá, não é? Dos anos 60 para cá, depois de Cristo, podemos ver que o mundo passou por grandes turbulências, mas mesmo assim ainda não é o fim, ainda não é o fim. Sabemos e compreendemos, entendemos que de fato ainda não é, mas todavia o mundo hoje está cambaleando como ébrio. O bêbado que toma uma garrafa de cana, fica bêbado, cambaleando para cá e para cá, é o mundo hoje, a terra hoje. É assim que ela se encontra nesse exato momento, cambaleando, sem saber o que fazer. As redes sociais só tem coronavírus, né? A rede social só vê coronavírus para cá e para lá. E podemos ver também, irmãos, que nas redes sociais, quem diria que as programações, os governos, o governo municipal, estadual, federal, ia fazer uma quarentena aqui geral, né? Diante da nossa situação. Gente, é só um vírus. É o coronavírus. Só isso. Tem muito mais para vir. Você pensa que isso amedronta o crente? Não. Quanto mais chega essas coisas, mais próximo está a volta de Cristo. Isso não é nada para o que está para ouvir. Sepulcros se abrirem. A Bíblia diz que os sepulcros vão se abrir. A Bíblia diz que quem morreu em Cristo vai ressuscitar para o grande dia do Senhor. A palavra de Deus diz claramente que os que morreram em Cristo, sim, aquele seu parente, seu irmão, eu posso lembrar aqui em Cubati, a irmã Maria, que entregou sua vida a Cristo, né, que está lá enterrada aqui no cemitério de Cubati. A Bíblia diz que esses irmãos que morreram em Cristo, lembre, primeira ressurreição, essa ressurreição que estou falando, é a ressurreição dos que morreram em Cristo. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós que ficamos vivos, como a palavra de Deus diz, nós que ficamos vivos para a vinda do Senhor, seremos arrebatados, levados aos céus, às nuvens, e seremos transformados, recebendo um corpo glorioso e perfeito. Você acha que esse corpo podre, imundo que nós temos aqui vai subir para o céu? Não sobe, não. Ele precisa de uma transformação. Ele precisa de revestir do imortal. Ele não pode no céu entrar um corpo corruptível como o nosso, que se você passar 2 dias sem tomar banho, ninguém aguenta a caatinga. Não é assim? Se você passar 2 dias sem tomar banho, ninguém aguenta a caatinga. Se você morre, se passar mais de 1 dia, já fica podre. Então, esse corpo corruptível, ele vai se revestir do incorruptível. O que é mortal vai se vestir do eterno. E a palavra de Deus nos diz que os que morreram em Cristo ressuscitarão ao encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Mas a Bíblia diz também que depois de acontecer esse momento onde há o arrebatamento, primeiro a palavra de Deus nos mostra sobre os princípios de dores, mas ainda não é o fim, como Jesus diz em Mateus 24, mas ainda não é o fim.
Todavia, ele nos mostra claramente também que depois de grandes sinais e coisas que ocorreram e que estão acontecendo no mundo, Jesus arrebata seu povo, tira a sua igreja e aí fica 7 anos tribulacionais. Aí nesse tempo de 7 anos é que o anticristo, o diabo, vai mostrar suas garras e vai carimbar com o nome 666, 666. Terminando os 7 anos da tribulação, a palavra de Deus nos mostra claramente que Jesus virá com grande poder e glória, onde vai haver o Armagedon, onde vai se concretizar e se confirmar a profecia de Ezequiel, capítulo 7, onde a palavra de Deus diz: o fim vem sobre os 4 cantos da terra, onde vai se cumprir também a profecia de Malaquias, capítulo 4, onde ele diz: eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos, todos que cometem piedade serão como a palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, que temei o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça, e a cura estará debaixo das vossas asas. E saltareis como bezerro na estrebaria. E pisarei os ímpios, porque se farão cinzas nos vossos pés. A palavra de Deus nos diz que nós vamos sair da terra, vamos ser arrebatados, levados aos céus. Porque não aconteceu ainda? Jesus disse que eu vou vos preparar lugar, para quando eu estiver, onde eu estiver, estejais vós também. Jesus está preparando um canto para mim e para você. Jesus está preparando um canto para cada um de nós. Quando tudo estiver preparado, tudo estiver organizado, aí o anjo vai tocar a trombeta. Deus vai dar ordem, o anjo vai tocar a trombeta, e nós vamos ser arrebatados, tirados daqui. E sendo tirados daqui, a palavra de Deus diz, os 7 anos começam a tribulação, como nunca houve na terra. Mas podemos ver isso, é claro que a palavra de Deus nos mostra, em Mateus 24, vamos ler, Mateus 24, verso 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos e lhe mostraram a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Sabemos que nessa passagem, nesse versículo 2, Jesus faz uma profecia, e essa profecia se cumpre por volta do ano 67 ao ano 70, onde Roma invade Jerusalém, destrói o templo, mata os profetas, os sacerdotes, matam, e ao mesmo tempo ele queima os pergaminhos. Muitos pergaminhos foram queimados, mas nem todos foram. Daí podemos ver que na sequência, podemos ver que essa profecia que Jesus faz, uma profecia que Jesus fez, que de fato se confirmou, e de fato na dispensação que nós estamos, que é a dispensação da graça, da morte de Cristo até o presente momento, no ano 67 ao ano 70, foi nesse período que Roma invade Jerusalém, destrói o templo, e assim se confirma essa profecia de Jesus. Não é profecia de outros ou de homens, mas a profecia de Jesus se cumpriu, e nós sabemos que de fato se cumpriu, porque se você for analisar na história, de fato Roma invade Jerusalém por volta do ano 67 ao ano 70. Há uma margem aí entre o ano 67 e 70 para alguns pesquisarem. Então, sabemos que nesse período houve de fato essa profecia se cumprindo. Só que Jesus estava falando, contando que não ficaria pedra sobre pedra o templo que foi construído, né? O segundo templo. O primeiro templo foi Salomão que construiu, teve o segundo templo. No segundo templo, quando houve a construção do segundo templo, da época de Jesus, já, né? Então podemos entender que nesse segundo templo aconteceu exatamente onde Jesus diz que não vai ficar pedra sobre pedra, e assim foi confirmado por volta do ano 67 ao ano 70. Já na sequência, os discípulos ficaram curiosos. Os discípulos ficaram curiosos, querendo saber quando seriam essas coisas, como ocorreriam. E nessa pergunta, eles chegam a Jesus em particular,
no verso 3, e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: diz-nos quando serão estas coisas. Opa, Jesus não falou de coisas, Jesus falou da destruição do templo. Mas de um assunto veio mais dois assuntos. De uma interrogativa de Jesus, de uma afirmativa de Jesus, houve mais de uma interrogativa dos discípulos. Houve 3 interrogativas. De uma, surgiu 3 interrogativas. Ele pergunta aqui no verso 3. Chegaram-se ele, os seus discípulos, em particular, dizendo: diz-me quando serão essas coisas. Quando será a destruição do templo? Jesus não quis dizer o dia. E que sinal haverá da tua vinda? Aí vem aqui nessa parte. E que sinal haverá da tua vinda? Entendeu? Aí já é o segundo. E do fim do mundo. Temos 3 assuntos abordados aqui no verso 3 de Mateus 24. Mateus 24, temos 3 profecias sendo interrogadas, 3 assuntos abordados pelos discípulos. Uma profecia Jesus faz, e no capítulo 24, verso 1, Jesus faz uma profecia. Os discípulos chegam em particular, interrogam Jesus e perguntam a Jesus. Surgem mais 2 interrogativas e nas 3 Jesus responde. As 3 Jesus responde. E podemos ver que na sequência, no verso 4, e Jesus respondendo disse: acautelai-vos que ninguém vos engane. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Então aqui no verso 4 podemos entender que Jesus pede cautela. Há 2000 anos atrás, Jesus pede cautela aos discípulos. Calma aí, não se aperreie, não se agonie, fique quieto, fique tranquilo, vai chegar o dia. Aí tenha cautela, calma, não é tão avexado assim não. Calma, não vai ser no coronavírus agora não, calma, tenha paciência, pode ser, mas tenha calma. Só quem sabe é Deus o dia, mas todavia tenha calma, cautela. Jesus no verso 4 ele pede cautela, e nessa cautela que Jesus pede, no verso 5 podemos ver aqui: porque muitos virão em meu nome. Muitos virão em meu nome. Uma profecia e um sinal Jesus mostra. Vai vir muitos virão em meu nome, muitos virão no nome de Cristo. E sabemos que de fato acontece todos os dias, muitos identificando, dizendo que é Cristo e aquela coisa toda. E todos os dias aparecem mais e mais falsos profetas, aqueles profetas dos dias atuais que diz: cadê os profetas dos dias atuais para combater essa coronavírus? Cadê os curandeiros das igrejas por aí, onde eles dizem: agora vamos interromper os cultos, não vai ter mais culto porque o coronavírus, o governo mandou parar tudo. Ué, você não cura tudo? Como é que você cura se ao mesmo tempo você não acredita que Cristo pode curar? E Cristo cura outras doenças, não cura coronavírus não? Cadê os curandeiros? Cadê os religiosos do nosso tempo? Cadê os que se dizem ser apóstolos, que dizem ser profetas dos dias atuais? Mas enfim, Jesus já predisse, Jesus já tem anunciado há 2000 anos atrás que virão muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Tem muita gente enganada por aí, pensando que aquelas coisas que acontecem nas supostas igrejas, ou que tem nome de igreja, não é igreja, mas é ficar quieto aqui para não ir muito longe. Pois bem, então fiquemos atentos quanto a esses números, fiquemos atentos quanto a esses curandeiros, fiquemos atentos quanto a essas orgias que o mundo apresenta, mas podemos entender uma coisa, que cuidados nós precisamos ter. E respeitar as autoridades. Respeitando as autoridades, devemos submeter aos governos, sim. E precisamos, hoje mesmo teremos uma reunião com os diáconos para definirmos a nossa programação, como iremos fazer, para nos adaptarmos com o sistema que está hoje, a forma que está hoje no mundo e na nossa cidade aqui em Cubati. Mas enfim, continuamos aqui, Jesus mostrando mais alguns sinais. E Jesus diz aqui no verso 6: e ouvireis de guerras.
Muitas guerras, você já viu, já presenciamos muitas guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isto tudo aconteça. Rumores de guerras. Quantos milhões de pessoas não morreram na Primeira Guerra Mundial? Quantos milhões de pessoas não morreram na Segunda Guerra Mundial? Quantos e quantos morreram por aí em tantas outras guerras? No próprio no ano 67, 70, quantos não morreram? Depois da morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, a profecia se cumprindo, a primeira de Jesus apresentando que se cumpriu por volta do ano 67, 70, e ali apresenta justamente onde houve a confirmação daquilo que Cristo falou nesse período. Quantas guerras já aconteceu? Não é? Se prepare que vai ter mais. Mas Jesus faz uma observação aqui no verso 6. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isto tudo aconteça. Mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Aí vem aqui outro ponto interessante no verso 7. Fomes. Fomes. Quantos milhões de pessoas morrem todos os dias de fome na África e outras regiões? Você sabe quantas mil pessoas morrem por dia de fome porque não tem o que comer? Você já imaginou quantas pessoas morrem por dia porque não tem o que comer? Você já imaginou? Mas Jesus diz que de fato isso vai acontecer. E ainda não é o fim, ainda não é a grande tribulação. Ainda não é o que o mundo espera de fato. E pestes. No verso 7 ele diz, e pestes. Essas pestes aqui, exatamente as doenças. Você pensa que veio só coronavírus? Não. Temos aí coronavírus, temos aí a chikungunya, como é? Chikungunya, tem um monte de coisa por aí. Zika vírus, a dengue, o dengue também, né? Mas tem dengue. Tem muito dengoso por aí, mas tem dengue, a AIDS, gente, o que não falta é pestes. E a tendência é aumentar a quantidade de pestes no mundo. Porque o pecado vai aumentando, a iniquidade vai aumentando. Cada dia que passa, o homem está mais longe de Deus. Tudo isso é necessário acontecer. E vai acontecer muito mais. Precisamos entender que isso são profecias. São cumprimento da palavra de Deus que está acontecendo nos dias atuais. E terremotos em vários lugares. Terremotos a gente sabe que acontece todos os dias, né? Você vê as redes sociais, de uns tempos para cá, nunca aconteceu tanto terremoto como tem acontecido. Então, sempre você está vendo aí e outro, mais outro, sempre acontecendo mais e mais terremotos. Então, está acontecendo sempre e vai acontecer muito mais terremotos, porque é só a palavra de Deus se cumprindo. Então, podemos ver aqui, mas todas estas coisas são um princípio de dores. Veja bem, no verso 8, Jesus diz, mas todas estas coisas são o princípio das dores. Quando Jesus diz aqui que é princípio de dores, é porque a dor maior ainda não veio. A situação mais difícil do mundo ainda não chegou, mas vai chegar. Vai chegar quando a trombeta tocar e o povo de Deus for arrebatado, for tirado da terra. Aí vai chegar a grande tribulação, como nunca houve na terra, onde muitos irão morrer e onde, na verdade, a terra vai se desfazer. Onde a terra vai ser queimada com fogo. Essa mesma terra que você está vendo hoje, com grandes prédios, torres, carros novos, casas, mansões. A Bíblia diz que tudo isso vai se transformar em cinzas. Malaquias capítulo 4 nos mostra isso. Vai se transformar em cinzas.
A palavra de Deus diz, no verso 10, e neste tempo muitos serão escandalizados e traição uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão muitos, e por se multiplicar o pecado, o amor de muito esfriará. Então, a palavra de Deus nos mostra que, de fato, aqui na grande tribulação, no período tribulacional, ele mostra que, de fato, o mundo cambaleia e uns vão se trair uns aos outros, porque a besta vai querer marcar cada um com o 666. E aquele que não foi marcado ainda, e aquele que foi marcado que é parente do outro, vai querer denunciar aquele outro. Não, ele não tem a marca não, e vai ser marcado. Porque imagina você ficar 7 anos sem comer. Só vai poder comer, comprar, vender quem tiver o nome da besta. Daí podemos ver a profecia se cumprindo. Jesus nos mostra claramente isso. Jesus nos apresenta que há um momento de refletirmos sobre tudo isso. E ele dá aqui no verso 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Esse perseverar aqui, podemos entender de duas formas. No nosso tempo presente, que a salvação é por graça e misericórdia, um dom de Deus, um presente dado por Deus. Hoje nós perseveramos no sentido de gratidão a Deus por tudo que Ele fez em nossas vidas. A perseverança ela está presente em nossas vidas para tudo que iremos fazer ou temos que ter uma perseverança. Você vai trabalhar, você vai se qualificar no emprego, você precisa de uma perseverança. Você vai estudar, precisa de uma perseverança. Você é um salvo em Jesus Cristo, remido pelo sangue de Cristo, salvo de uma única vez, precisa perseverar. Mas não para ser salvo, mas porque é salvo. Temos que entender que a perseverança aqui, no presente momento, na dispensação da graça, ele se apresenta no momento onde você deve perseverar, não para ser salvo, mas porque é salvo em Cristo, se você assim crê em Jesus Cristo como o único e todo suficiente Salvador. E esse é o cenário que vivemos no mundo hoje. Precisamos de muita perseverança. Precisamos de muita perseverança para que não venhamos a fraquejar na fé, como muitos, vendo assim que o amor de muitos esfriou e a apostasia está acontecendo. Podemos entender que vai ter outro período, que é da tribulação, que essa perseverança aqui vai ser por meio de salvação. Quando houver o arrebatamento, nós formos tirados daqui da terra e ficar os 7 anos tribulacionais, onde Jesus cita aqui, neste tempo, no verso 10 ele diz, nesse tempo, quando ele diz aqui no verso 10, neste tempo, é justamente no período da grande tribulação. Então, nesse tempo da tribulação, da grande tribulação, o verso 13 se confirma e se concretiza no sentido de você perseverar para ser salvo. Porque se você não perseverar, você vai receber o nome da besta fera. E como diz o Matuto, besta fera, né? É o nome da besta, o nome 666. E hoje, precisamos de perseverar para ser salvo. Aí você vai colocar obras na salvação. Se assim acreditar que a perseverança é que lhe torna salvo. Não é bem por aí. A salvação é um ato único de Cristo na cruz do Calvário. Se você crê em Jesus, como diz as Escrituras, você é uma pessoa salva. E você persevera, não para ser salvo, mas porque você é salvo. Muda totalmente o que os homens pregam por aí, colocando dúvida na salvação. O que Cristo fez de uma única vez, completo e perfeito. Ele pagou o meu pecado e o teu pecado. Se você crê em Jesus Cristo, como diz as Escrituras, a palavra de Deus diz que você foi gerado de novo. O incorruptível do corruptível. Você foi gerado de novo. Esse corpo corruptível vai ser desfeito. Mas o incorruptível é eterno. Não tem fim. Como a palavra de Deus diz, quem crê tem a vida eterna. Podemos aqui agradecer aos amados irmãos pela participação. Queremos fazer uma ressalva aqui dos participantes. Pastor José Stefanini. Amém, pastor, pregue a palavra. Amém, louvado seja Deus. Temos aqui também outra participação, o Sebastião Aires. O pastor Sebastião também está conosco nessa tarde, louvamos a Deus.
e agradecemos sua participação, o pastor José Stefanin. Jesus está voltando e os falsos apóstolos, fingindo de milagreiros, continuam enganando, e o pior é que muita gente acredita nesses falsos falastrões, mas zombam e desprezam dos verdadeiros pregadores da palavra de Deus. É verdade, pastor. Nós estamos aqui num fogo cruzado. O senhor sabe disso. Nós, os batistas, nós que defendemos a doutrina neotestamentária, estamos num fogo cruzado. De um lado, o neopentecostalismo, que tem trazido para um falso evangelho, um outro evangelho que não diz na Bíblia. E pelo outro lado, existe o romantismo, do qual a idolatria vem destruindo e assolando as nações. De um lado e do outro, nós estamos no meio ali, no meio do tiroteio, do fogo cruzado. Mas essa bandeira levantamos e permanecemos firmes até a volta de Cristo. Vamos batalhar pela fé, sim. Eu quero ter o direito e a liberdade que Paulo teve. Combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Então nós precisamos fazer o bom combate, o combate no qual Paulo fez o bom combate. Paulo se opôs à religião, Paulo se opôs aos falsos evangelhos e se mostrou entregue totalmente, onde ele diz: para mim morrer é ganho. Nós precisamos ter essa posição também. O morrer para nós é ganho, é vitória. Para o crente, o morrer é uma vitória, mas para o ímpio é o começo das dores. Para o ímpio, para aquele que não crê, é o princípio das dores. Agora não é nada para o que está por vir. Podemos entender que a palavra de Deus nos mostra claramente: quem crê tem a vida eterna, quem não crê não verá a vida, mas aí Deus permanece sobre ele. Vou fazer aqui um ressalva geral. Joel Santos, pastor Joel Santos, Gabriel Costa, pastor Adriano, o Alan Vinícius, lá na Índia, Gleiton Almeida, a irmã Leonora e o pastor Ricardo em João Pessoa, pastor Adriano, Valden Lúcia, é a esposa do pastor Ednardo em Fortaleza, Francisco Rivanildo da Silva, pastor José Stephanie, pastor Sebastião Aires, também pastor José Stephanie faz um comentário aqui, e queremos assim agradecer a sua participação, queremos pedir a você que continue conosco. Vamos, quando Cristo sua trombeta lá no céu mandar tocar, quando Cristo sua trombeta, aí, na parte de baixo aí, opa, vamos ouvir. Quando se fizer a chamada, lá estarei. Vamos ouvir. Quando Cristo sua trombeta. Amém? Vamos ouvir. Quando Cristo sua trombeta lá no céu mandar tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e aos gemidos desta terra meu Jesus se incorporar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Nesse tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgidos o saudarem no porvir e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei.
Lidarei então para Cristo até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando, pois, findar a vida e o labor daqui cessar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Lidarei então para Cristo até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando, pois, findar a vida e o labor daqui cessar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Amém, louvado seja Deus, agradecido seja o nome do Senhor. Só temos aqui a agradecer a nosso Pai Eterno pelo privilégio de poder servi-lo, né? Enquanto temos tempo, enquanto podemos ainda, enquanto Cristo não volta, né? Vamos assim anunciando o Evangelho de Cristo até aquele grande momento, aquele momento onde Ele vai arrebatar seu povo daqui da terra e dar início assim à grande tribulação como nunca houve na terra. Também o pastor Francisco Ivanildo da Silva também está conosco. Queremos agradecer a sua participação. Queremos agradecer também a participação de Vitória Micaela, que o nome de Cristo seja agradecido. Queremos agradecer também a participação do pastor Robson, lá em Valinho, São Paulo. O nosso abraço ao pastor Robson. Queremos agradecer a todos que estão conosco, assim, participando e comentando e curtindo aí a live, né? Celso da Silva, ali em Piruíbe. José Jorge também. José Jorge é na Índia. Também está aí, é um dos missionários na Índia. Oswaldo José dos Santos. Oswaldo José dos Santos também em Piruíbe, São Paulo. Queremos assim agradecer a participação. Júlio César Garcia, ali em Soledade. Também temos aí temos alguns irmãos e amigos que participam conosco. E só temos assim a agradecer. Você vai ficar ouvindo mais louvor. Tem mais aqui um comentário antes mesmo. A Vitória Micaela, Batista Bíblica de Junqueiro. Amém. A Igreja Batista Bíblica em Junqueiro, Alagoas, é a igreja da irmã Ana Cláudia e a Taniel ali, no qual vai nosso abraço. A irmã Genildo também em Junqueiro, Alagoas, que está com um trabalho novo naquela região. Queremos assim mandar um abraço a todos os irmãos de Junqueiro, no estado de Alagoas. Vai nosso abraço. E aqui a irmã Vitória manda aqui um alô e uma boa tarde a todos. Amém, irmã. Que Deus abençoe grandemente. Estamos gratos a Deus pela sua participação. Vamos assim, você pode compartilhar esse vídeo, compartilhar essa live e assim alcançamos mais pessoas com o programa O Evangelho em Foco. Você ouviu agora há pouco uma explanação de Mateus 24, ali onde Jesus fala sobre o princípio das dores. Não é ainda a grande tribulação, ele fala do princípio das dores,
Vamos agora ouvir Luciano Santiago, né? Vamos ouvir Era um Seu. Vamos ouvir. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas que a amante cuidou. Porém, numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma, a triste chorou. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio. Curou suas feridas, colocou em seus ombros e ao rédeo voltou. Essa mesma história torna a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado curou tuas feridas e te dá perdão. E as 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio. Curou suas feridas, colocou em seus ombros e ao rédeo voltou. Essa mesma história torna a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado curou tuas feridas e te dá perdão. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio. Curou suas feridas e ao rédeo voltou. Pois bem, meus amados irmãos e amigos ouvintes, queremos assim agradecer a sua participação, a todos que estão conosco com o programa Evangelho em Foco. Queremos agradecer a sua audiência. Louvamos a Deus, porque Ele tem sido gracioso para conosco. Você ouviu agora há pouco, 100 ovelhas, né? E vamos ouvir agora Castelo Forte. Isso? Vamos ouvir agora Castelo Forte. Angústia ou tribulação, Se levanta intercessores junto à obra evangelizar, para que esse mal seja vencido. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu
teu reino. Oh, 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 oh. Castelo forte é o nosso Deus. Seu reino é pra sempre. Castelo forte é o nosso Deus. Seu reino é pra sempre. Castelo forte é o nosso Seu Deus. reino é pra sempre. Castelo forte é o nosso Deus. Seu reino é pra sempre. 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 Amém. Louvado seja Deus, agradecido seja o nome do Senhor. Estamos aqui às 5h09. Estamos às 5h09 aqui, diretamente dos estúdios da Rádio Difusora de Cubati. Estamos com o programa O Evangelho em Foco. Temos uma boa participação hoje, nessa tarde, aqui, alguns que já foram, outros que estão chegando. Manuel Franca Filho, Pastor Manuel Cano, o nosso abraço, Graça Giovani, Danilo Andrade de Jesus, também está conosco. Graça de Giovani ali em Horizonte, São Paulo, tendo participação conosco. Também temos irmãos aí de Alagoas, temos irmãos aqui do Ceará e também do Rio Grande do Sul. Tchê. Aí o pastor José Stefanini também, pastor Francisco. Em João Pessoa também temos a participação de Leonora Venâncio, que é a esposa do pastor Ricardo. Temos também Cleiton Almeida e temos aí uma boa participação. Louvado seja Deus pela sua participação. Você pode assim nos ajudar com a propagação do Evangelho de Cristo. Estão propagando aí o coronavírus. Vamos propagar o Evangelho de Cristo, gente. Participem, comentem, compartilhem, para que assim mais pessoas possam ouvir o Evangelho das Sagradas Escrituras. Então vamos aqui fazer mais uma reflexão da Palavra de Deus. Tivemos a primeira falando um pouco em Mateus 24. Vamos agora falar um pouco também em Mateus capítulo 3. E assim vamos encerrar com essa explanação aqui em Mateus capítulo 3, a pregação de João o Batista. Aqui podemos entender, meus queridos irmãos e amigos ouvintes, e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei, porque está próximo o reino dos céus. Pois bem, quando João diz aqui, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. João aqui, ele citou essa palavra há 2000 anos. Aí você diz, já passou tanto tempo, ele não volta não. Gente, sabe por que Cristo ainda não voltou para arrebatar seu povo? Simplesmente isso, pela graça e a misericórdia de Deus, que deseja que o homem tenha tempo para assim se arrepender. Mas as portas vão se fechar, o tempo vai findar, da mesma forma que também antes do dilúvio, também findou-se. Vai se findar também. Vai as portas se fechar, o tempo vai acabar e vai ter um momento onde o homem tem que buscar ao Senhor. Ou temos o acesso à palavra de Deus gratuitamente. Para nós é gratuito, mas para Jesus Cristo custou o seu sangue derramado na cruz. Ele morreu por nossos pecados. Ele morreu para nos dar vida e vida eterna. Todavia, ele diz: está próximo a cumprir. E já foi 2000 anos. A Bíblia diz que Cristo vai reinar 1000 anos. E nesse reino milenar de Cristo, sabemos que para acontecer, precisa primeiro o arrebatamento. E depois do arrebatamento, precisamos entender que há um momento tribulacional de 7 anos. E depois da tribulação, o grande confronto final, onde acontece o Armagedon, onde está escrito ali em Mateus 24, Apocalipse capítulo 6, capítulo 7. Você vê lá as passagens, as profecias de Joel, a profecia de Malaquias, a profecia de Ezequiel, falando sobre esse grande dia, e também a profecia do próprio Daniel,
falando também desse grande dia, desse resultado final, onde o homem vai acertar suas contas para com Deus. Agora, Deus tem tratado com o homem com graça e misericórdia. Ele procura trazer o homem ao arrependimento, mas todavia nem todos se arrependem. Podemos ver aqui na história, em capítulo 3 de Mateus, onde João foi um dos que Deus usou para que ele preparasse o caminho. Ele foi o que preparou o caminho para Jesus vir e assumir e tornar o pastor das ovelhas, de fato e de direito, e com autoridade passada assim para ele. Então sabemos que João veio nesse tempo, no deserto da Judéia e toda a região, pregando o batismo do arrependimento, e a pregação de João consistia em: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Arrependam-se e creiam no Evangelho. No verso 8 de Mateus capítulo 13, ele diz: produzi, pois, fruto dignos de arrependimento. No verso 11 ele diz: em verdade vos batizo com água para o arrependimento. No verso 2 diz, dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o Reino dos Céus. Nesse capítulo 3 de Mateus, podemos ver que aparece a palavra arrependei-vos 3 vezes no capítulo 3 de Mateus. Capítulo 3 aparece 3 vezes a palavra arrependei-vos. E a mensagem do Evangelho continua hoje também da mesma forma: arrependam-se e creiam no Evangelho. Busque ao Senhor enquanto se pode achar, invoque enquanto tem tempo, porque haverá um tempo em que você vai invocar e não vai ser mais ouvido. Você vai clamar e não vai ser mais atendido. Isso porque já findou-se o tempo. Mas enquanto você tem tempo, enquanto você tem vida, enquanto podemos abrir a nossa boca e falar, enquanto a palavra de Deus pode ser anunciada e pregada, ouça o Evangelho de Cristo, aceite Jesus como Salvador, creia como único e todo suficiente Salvador e, ao mesmo tempo, se arrependa do seu pecado. Se arrependa verdadeiramente, reconheça o miserável pecador, porque a palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, todos nós somos pecadores, mas todavia a palavra de Deus diz que quem crê em Jesus Cristo, como diz as Escrituras, o pecado pode ser como a escarlate, mas torna branco como a neve. O seu pecado, você pode ter a natureza que for, você pode ser quem seja. Podemos entender que Jesus perdoou a prostituta, Jesus perdoou o malfeitor, ele perdoa a todos nós, se assim cremos em Jesus Cristo, como diz as Escrituras. Mas para isso, para você aceitar Cristo, receber a Cristo, você precisa entender que é um pecador. Você precisa entender que você está separado de Deus. Você tem que entender que se você morrer na condição que você está, você vai ter separação eterna de Deus, e a separação vai ser no lago de fogo ardente, onde o bicho não morre, onde você vai queimar eternamente. Você quer isso para você? Coronavírus não é nada para o que está por vir. Doenças, pestes, pragas, terremotos, rumores de guerras, não é nada por vir. O que está por vir é uma destruição total, completa, onde a palavra de Deus diz que tudo que há na terra vai ser desfeito. Também podemos ver que o próprio Pedro também reforça o que o próprio apóstolo Paulo também cita, né? Então aqui Pedro cita aqui no capítulo 4, 1 Pedro capítulo 4, verso 7, e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios, vigiai em oração, mas sobretudo tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá uma multidão de pecados. Então aqui ele diz, aqui no verso 7, ele diz, e já está próximo de tudo, já está próximo do grande dia do Senhor. Não adianta a gente querer aqui se iludir, pensando que temos muito tempo, que o mundo vai passar ainda por muitas coisas boas. Quanto tempo resta para terminar as coisas, mas eu sei que falta muito pouco.
as profecias estão se cumprindo. Tudo está se findando. Mas sabemos que o Senhor virá. O Senhor virá para arrebatar seu povo. Como diz em Mateus 24, também nos mostra. Também lá em Tessalonicenses, nos apresenta 1 Tessalonicenses capítulo 2. Primeira Tessalonicenses capítulo 2, deixa eu ver aqui a passagem. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Amém. 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16 e 17 diz assim a palavra de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 e 17. Porque e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares, assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai uns aos outros com estas palavras. Sabe qual é o consolo para quem está preocupado com o coronavírus? Sabe qual é o consolo para quem está preocupado com guerra, humor de guerra, com fome, peste, terremoto e tudo mais? Sabe qual é o consolo? Jesus vai voltar. Ele vai arrebatar seu povo. Vai tirar seu povo daqui. Aí é que vai começar a grande tribulação. Daí é que vai começar o grande aperto. Daí é onde vem a destruição total. Como não aconteceu ainda, como ainda tem a porta aberta, busque ao Senhor enquanto se pode achar. Dê ouvido à mensagem que João pregou lá no princípio do Evangelho, lá em Mateus, onde ele diz: arrependei e crede no Evangelho. Arrependa-se. Você ainda tem tempo. Você sabe que a palavra de Deus também nos mostra que no tempo de Noé, ele também fez esse anúncio. Arrependam-se. Vai haver uma grande chuva. Vai destruir tudo. Acabar tudo com água. Entrem na arca para se salvarem. Quantos entraram? Só a sua família. Daí, o mundo todo foi destruído com água. A Bíblia diz que esse mesmo mundo que foi destruído com água também está provado na palavra de Deus, e os próprios cientistas provam isso, que vai ser destruído com fogo. Será se vocês não se tocaram ainda do que está para acontecer? Coronavírus não é nada para o que está por vir. Não é nada. Se for comparar com a grande destruição que o mundo está prestes a presenciar. Dia e hora não sabemos. Unicamente Deus. Mas Ele tem preparado um dia que com justiça e assim irá fazer. Já está tudo preparado. É só dizer é agora. Porque a palavra final é Deus quem diz. Mas enquanto temos tempo, enquanto podemos falar, enquanto podemos ouvir, ou se arrependa dos seus pecados e creia nele como o único todo suficiente Salvador. Queremos assim agradecer a todos que estão conosco, pastor Edinardi, aqui em Fortaleza. Pastor Edinardi, boa tarde, amados irmãos, forte abraço, pastor. Elias Melgarejo, o missionário Elias Melgarejo, queremos assim mandar um abraço especial ao pastor Elias, sua esposa, aos irmãos. Ele está no campo trabalhando numa tribo indígena, né? Então oremos aí pelo missionário Elias. O missionário Elias é filho da Igreja Batista Fundamentalista de Campina Grande, onde também eu era na época que morava em Campina Grande. Danilo Andrade, Graça Giovanni também está conosco. Pastor Manuel Cano também está acompanhando. Manuel Franca, Vitória Micaela, Vitória Micaela em Alagoas, Junqueiro, os irmãos de Alagoas. Pastor José Stefanini também, nosso grande abraço. Pastor Francisco Rivanildo também. Então queremos assim agradecer a todos que estão conosco. Temos aqui alguns também acompanhando pelo WhatsApp também. Aqueles irmãos que estão conosco. Queremos assim mandar um abraço especial ao nosso irmão Charles. Queremos mandar um abraço especial ao irmão Charles, sua família que está em São Paulo. Queremos assim
Mandar um abraço especial também para minha esposa Ione, aos demais irmãos que estão ali em Soledade. Então, os irmãos de Soledade estão vindo para cá para realizarmos o culto e temos uma reunião onde vamos tratar das nossas programações futuras. E temos aqui assim ligações chegando. Como estamos aqui no momento no estúdio, não podemos atender no momento, mas vamos atender tão logo conclua aí a programação. Vamos ouvir mais louvores. Estamos às 5 horas e 23 minutos aqui diretamente da Rádio Difusora de Cubati, com o programa O Evangelho em Foco. O pastor Manuel Cano também tem um programa da Comunhão Batista Bíblica Nacional, e é um programa que sempre vai ao ar, né? E queremos assim agradecer aos seus idealizadores, né, que têm feito esse programa, que tem organizado o programa da Comunhão Batista Bíblica Nacional. O pastor Manuel Cano está à frente não só da rádio, como também está à frente do Jornal Batista Bíblico, no qual envia todos os meses para nós aqui em Cubati e em São Vicente Seridó. Bem, meus queridos, vamos agora ouvir Luciano Santiago. Amor de Cristo. No momento em que aceitei ao meu Jesus, minha vida logo se modificou. Encontrei a paz, encontrei o amor, e hoje já não tenho mais rancor. Aprendi a amar o próximo também, perdoar aqueles que me ofendeu. Deus ama você e eu amo também. Por isso é que eu estou sempre a cantar. Estarás com Cristo, meu Senhor, sempre a andar. Com Cristo eu aprendi a perdoar. Com Cristo para sempre viverei, viverás. E você que anda nesse mundo sem razão, aprenda a perdoar ao seu irmão. Viverei, viverás. Deus ama você e eu amo também. Por isso é que eu estou sempre a cantar, a cantar. Estarás com Cristo, meu Senhor, sempre a andar. Com Cristo eu aprendi a perdoar. Com Cristo para sempre viverei, viverás. E você que anda nesse mundo sem razão, aprenda a perdoar ao seu irmão. Viverei, viverás com Jesus. Queremos assim agradecer a você que está conosco aqui com o programa Evangelho em Foco. Temos aí participação do missionário
Manuel, em Portugal. Vai também nosso abraço ao pastor Lenildo, em Portugal. Ele coloca aqui: agora mais do que nunca é importante pregar o Evangelho. Força e abraços de Portugal. Queremos assim agradecer aos irmãos que estão em Portugal, participando conosco com o programa O Evangelho em Foco. Queremos aqui mandar um abraço especial também para a Vitória. Vitória é de São Vicente do Seridó, mas mora em São Paulo, né? Também está acompanhando conosco. Vitória faz um comentário aqui: graça e paz para todos, amém. Vitória Micaela também, Batista Bíblica de Junqueira, Alagoas, faz um comentário. Queremos assim agradecer a todos que estão conosco com o programa O Evangelho em Foco. Bem, meus amados irmãos, estamos assim chegando à nossa reta final do nosso programa. Agradecendo a você, agradecendo a todos que estiveram conosco com o programa O Evangelho em Foco, no qual louvamos a Deus, agradecemos a sua participação. E através da sua participação podemos alcançar mais e mais pessoas pelo Brasil afora. A fé em Cristo, você que não entregou sua vida a Cristo, entregue sua vida a Cristo enquanto tem tempo. As portas estão prestes a se fecharem. Enquanto tem tempo, busque ao Senhor Jesus. Entregue a sua vida a Ele, e o mais Ele fará. A palavra de Deus nos diz também: deixe o ímpio seu caminho e se converta ao Senhor. E para o povo de Deus, a igreja diz: buscar se o meu povo, em 2 Crônica capítulo 7, se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos. Aí você pode pensar: mas nós nos convertemos, aceitamos Jesus? Sim, mas quantos caminhos errados você encontra? Em quantos caminhos maus você continua seguindo? Então, para aceitar Jesus é um ato único. É um ato único o aceitar Jesus. Mas a conversão, você temos que entender que nós devemos nos converter dos nossos maus caminhos. Tem muitos que entregam a sua vida a Cristo, mas todavia continua procurando caminhos errados, procurando os vícios. Quantos e quantos crentes hoje têm vícios que precisam se libertar desses vícios? Então precisamos entender que há necessidade de uma mudança, e o Senhor nos cobra essa mudança, o Senhor pede essa mudança, onde Ele diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E a luz, para brilhar, temos que tirar todo o embaraço, tirar todo aquilo que de fato afasta-nos da luz. Então, que possamos assim refletir nesse tempo mau e buscar o Senhor enquanto temos tempo. Estamos chegando na reta final. Queremos agradecer a você, agradecer a todos que esteve conosco, o pastor Adinardo, o pastor Manuel em Portugal, o pastor José Stefanini, pastor Adriano, também o pastor Joel Santos, e também a todos os pastores que estão acompanhando conosco o programa O Evangelho em Foco, a irmã Vitória, o irmão Guerreiro, Manuel Guerreiro em Portugal, o pastor Lenildo, também a Duda Marques, também o irmão Duda Marques também está conosco. Queremos assim mandar um abraço à Duda. Temos aqui o pastor Joel Santos, né, o Evangelho de Cristo sendo pregado aos 4 cantos do Brasil. Amém. Pastor Adinardo, boa tarde, irmãos. Que o Senhor continue derramando sua graça em suas vidas e vocês continuem pregando o Evangelho para a glória do Senhor. Abraços. Pastor Manuel Cano também esteve conosco. Queremos assim agradecer a todos que estiveram conosco com o programa O Evangelho em Foco. Daqui a pouquinho, às 19 horas, vamos nos reunir na igreja para tratarmos de assuntos pendentes sobre as programações futuras diante da situação que o Brasil hoje evidencia, né? Ou seja, o Brasil está numa situação de epidemia, né? Então queremos aí nos organizar, queremos assim nos reunir para que possamos tratar de como iremos caminhar daqui para frente. Então queremos agradecer a todos, queremos agradecer na técnica aqui o Luan, ao irmão Odaí e a todos que ficaram conosco, né? Vamos ouvir o último louvor, encerrando assim
nosso louvor que desejamos ouvir ainda. Pode ficar à vontade aí, pode soltar. Isso. Luciano Santiago, você vai ouvir mais um louvor de Luciano Santiago. Enquanto Luan coloca, vamos assim agradecer a nosso Pai Celeste. Pai querido, te louvamos por esse momento e pedimos ao Pai perdão por nossas faltas. Abençoa-nos, ó Deus, no restante da programação. Abençoa também, ó Deus, as decisões que iremos tomar hoje à noite na igreja. Te louvamos, ó Pai, por tudo que tem ocorrido. Te agradecemos, ó Pai, porque a Tua palavra diz que em tudo devemos dar graças. Em tudo devemos dar graças. E damos graças a Ti, ó Pai, por tudo que tem ocorrido, que estamos vendo no mundo. Sabemos que tudo tem um propósito, tudo tem um motivo no qual não foge do domínio das Tuas mãos. Te louvamos, te agradecemos e te pedimos misericórdia. Ó Pai, tem misericórdia daqueles que creem em Ti, que o Senhor possa, Deus, poupar essas vidas. E assim, ó Deus, na hora que o Senhor desejar, assim venha, ó Deus, Maranata, Maranata, te louvamos em nome de Jesus. Amém. A minha alma estava longe do caminho de Deus. Eu era cego e desprezível, pecador. Mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando Ele estendeu suas mãos para mim, agora me regozijo desde que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal. Quando Ele estendeu suas mãos para mim, quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu suas mãos para mim, a minha alma estava longe do caminho de Deus. Eu era cego e desprezível, pecador. Mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu suas mãos para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando Ele estendeu suas mãos para